Olá turma, vamos iniciar mais um Se Liga no Reforço e hoje a gente vai falar sobre as características, formas de nutrição e classificação das algas. A primeira informação importante sobre elas é que elas pertencem ao reino protoctista, certo? Juntamente com os protozoários. As células das algas elas são eucariontes, ou seja, elas possuem núcleo. Então a gente consegue observar e encontrar espécies unicelulares que possuem uma única célula ou pluricelulares, que são espécies que têm diversas células. A forma de nutrição das algas, na sua grande maioria, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Elas também são fotossintetizantes. E também uma característica importantíssima é que elas são muito clorofiladas, ou seja, elas possuem a clorofila que dá essa pigmentação verde, né? Mas a gente também consegue encontrar outras substâncias de pigmentação. Dependendo da espécie, a gente pode encontrar algas verdes, né, marrons, douradas, vermelhas, ok? Outra informação importantíssima sobre as algas é que elas produzem cerca de 70 a 90% do O2 do planeta, ou seja, elas produzem 90% praticamente de todo o oxigênio do planeta, por isso que elas são consideradas o pulmão do planeta, certo? Então, se engana quem acha que as plantas são as maiores produtoras, mas na verdade são as algas, certo? Continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a classificação, e a gente costuma classificar as algas em função dos pigmentos predominantes, né? O primeiro grupo que a gente vai comentar aqui é sobre as algas verdes, né? Elas são as clorofícias. Elas são uni- ou pluricelulares, popularmente conhecido como a alface do mar, né? A uva. Uma característica muito forte desse grupo aqui é que elas são muito clorifiladas, né? Ou seja, elas têm a presença da clorofila, por isso do tom esverdeado. Outro grupo aqui bem interessante são as algas pardas ou marrons, né? Elas são pluricelulares e uma espécie que a gente encontra até mesmo nos litorais brasileiros é a questão do sargaço, né? Que são essas algas aí que a gente consegue encontrar no nosso litoral. Então, a característica bem interessante sobre essas algas aqui, sobre esse grupo, é que elas podem chegar até 60, 80 metros de comprimento, ok? Outro grupo aqui interessante da gente comentar são as algas vermelhas, né? Elas são pluricelulares, são essas algazinhas aqui, que elas têm uma importante situação econômica, né, financeira. Então, a gente pode extrair substâncias como a agar-agar, que ela é muito utilizada na questão dos laboratórios científicos, né? Também é utilizada essa substância para produzir cápsulas de remédios, e também são essas algas vermelhas aqui que a gente utiliza no sushi, né? Então a gente, depois de prensada, processada, ela vira aquela folhinha que a gente enrola o sushi e come, né? Então elas têm essas características de ser comestíveis, elas são muito ricas em vitamina C. Continuando aqui, falando dos nossos grupos, a gente também encontra essas algas douradas, né? Que elas são unicelulares e têm uma presençazinha de carapaça. Então é bem interessante a coloração dessas algas aqui, né? Por conta da pigmentação, e elas são bem bonitas também. Outro grupo são os dinoflagelados, né? Mais conhecido como algas de fogo. Elas são unicelulares e tem um fenômeno muito interessante aqui, que cai muito em provas, que é a questão da maré vermelha. Por que disso? Esses dinoflagelados, eles emitem uma neurotoxina, né? E quando tem uma reprodução muito alta dessas algas aqui em determinada região, vai tornar aquele ambiente ali muito tóxico, né? Provocando a morte de peixes, enfim, de todos os seres vivos que estejam próximos, justamente por conta dessa neurotoxina. E o último grupo aqui que a gente vai comentar é as euglenas, né? Elas são unicelulares, ricas em clorofila, por isso essa coloração verde, esverdeada, e elas não possuem parede celular, ou seja, elas, por conta dessa malemolência, né, de não ter a parede celular, elas têm uma característica de se movimentar muito rápido, certo? Então é isso, a gente falou um pouco aqui sobre a classificação das algas, e eu sugiro muito que vocês pesquisem mais, porque tem uma diversidade gigantesca, e até a próxima.